é algo proposto ainda pelo governo militar, chamado de Plano Nacional de Desenvolvimento, construindo estradas, construindo hidrelétricas, construindo parques industriais. Entre o governo mais à esquerda, Lula e Dilma. Eles causam poucas mudanças significativas no processo de industrialização e de modelo econômico. O neoliberalismo ele continua no período Lula e no período Dilma. A gente tem a privatização principalmente de aeroportos, privatização de rodovias, nós temos a privatização principalmente da empresa de resseguros. Então a lógica neoliberal ela continua para cá. Há poucas mudanças significativas. A reforma da Previdência, parte da reforma trabalhista já começa aqui. Porém, eles controlam cada vez mais a inflação e o valor do dólar. O dólar, no final do governo FHC, saltou para quase R$ 4,50. Eles voltam a segurar esse dólar com o processo de responsabilidade fiscal, aumento do superávit, principalmente de venda de produtos, principalmente no novo acordo bilateral com a China. Então a China se torna o maior parceiro comercial do país. Isso é um assunto um pouquinho mais para frente, onde a gente vai falar sobre economias e parcerias comerciais. E o cumprimento de contratos, principalmente os contratos nos setores estratégicos. Então, basicamente, nós tivemos uma lógica de continuidade e de controle fiscal ainda nesse período. Porém, eles cessaram em alguns períodos os processos das privatizações e começaram com programas de transferências para a população carente. Então eles ampliaram, fizeram um fundo de Loan lá no processo de transferência de economia, justamente de capital para a população carente. Porém, o que acontece? Com o boom das commodities, eles privilegiam a classe média, ou eles começam a reduzir uma série de impostos, ou seja, commodities, aqui eu estou falando do setor principalmente, o setor que a gente compreende como o setor de primário. Então, principalmente petróleo, soja, começam a ser ampliados, principalmente nesse momentinho aqui, começam a expandir de forma clara no cenário internacional. E o Brasil surfa nesse boom das commodities. Muito dinheiro vem para o país, então essa transferência para a população carente também surge para a classe média, com a redução de impostos, por exemplo, para o IPI, com automóveis, entre outras coisas. No momento em que as commodities começam a estabilizar o seu valor e começam a perder valor de mercado, eu tenho uma elevação da dívida externa e o aumento da crise externa também, crise política no país. Ou seja, a crise econômica, o saldo inflacionário do país começa a cada vez diminuir e se tornar negativo. O governo Dilma fica muito caracterizado pelo aumento de concessões, principalmente nos setores de portos, aeroportos, rodovias, setores de transporte e energia, são extremamente tratam através da ideia de concessionárias. E o que acontece? Isso aumenta o processo de, como eu posso dizer, de dívida do Estado. Vamos tentar entender o que é o processo de privatização. Privatização não é eu pegar uma empresa estatal e vender ela. Não. Na verdade, é eu vender parte dessa empresa estatal. E nesse momento, alguns contratos fraudulentos começam a elevar o seu valor. Então vamos supor que eu tenho uma escola. Essa escola vale R$1 milhão. Eu vou privatizar essa escola. Eu boto no mercado a R$1 milhão para vender 100% dessa escola? Não. O Estado ele vende sempre 51% dessa escola. Ou seja, R$510 mil. Quem for comprar, vai comprar 51%, não compra os 100%. Talvez 100% ninguém queira comprar, porque todo mundo ainda gosta do Estado ali alimentando a economia daquele espaço. Então, a escola fica 49% para o Estado e 51% para o setor privado. Assim são os nossos aeroportos, assim são as nossas rodovias, assim são os nossos portos. E aí, o custo de manutenção da escola era de R$10 mil por mês. O cara, ele eleva aquilo dali a R$50 mil por mês para trazer melhoria, e nesses 50 mil, 25%, 49% de responsabilidade do Estado, 25 mil, quase 25 mil, e os outros 25
mil, responsabilidade do capital privado. Muitos desses contratos até são fraudulentos, na verdade nem é tanto 50 mil, é na verdade só 20 mil de melhoria, mas só que algumas coisas eles jogam para o alto em superfaturamento. Ou seja, uma forma de tentar tirar dinheiro do Estado. O Estado, apesar de fazer concessões, perde muito dinheiro nessas concessões. Nesse momento, há um disparo da inflação, uma crise política, causando o impeachment da Dilma e, de fato, a entrada do governo Temer. O governo Temer ele tenta segurar as contas, cria o chamado teto de gastos, faz reforma trabalhista para tentar a entrada de capital do FMI, para tentar equilibrar as contas no geral. Então, se a gente pudesse dar características gerais no cenário nacional, a gente pode configurar da seguinte forma. Até a década de 80, eu tinha a ampla participação da substituição de importações. Como diz, substituição de importação é tanto eu criar uma indústria nacional, quanto eu trazer uma indústria estrangeira para o Brasil. Por exemplo, a indústria automobilística já está no Brasil desde os anos 1910, 1920. Não é JK que traz as automobilísticas, ele investe no setor de transporte, construindo rodovias e tal, mas automobilísticas transnacionais já existiam no país muito antes de JK, muito antes de Getúlio Vargas. Isso é uma lógica de substituição de importação. Em vez de eu criar uma indústria aqui, porque às vezes o capital é muito grande, eu atraio uma indústria estrangeira para produzir aqui. Ou seja, eu crio uma empresa aqui para produzir aqui, ou atraio uma indústria estrangeira para produzir aqui. Substituição de importação até a década de 80. Com forte intervenção do Estado, aumento da produção interna, substituição de importação. A lógica basicamente aqui de substituição de importações. Aqui, ó, essa década de 80 é com forte presença do Estado movimentando a economia, o aumento da produção interna, eu quase não importo produtos, mas eu tento industrializar o país de uma forma mais ferrenha. A busca por trazer indústrias, e após a Segunda Guerra é onde eu tenho maior crescimento da minha lógica de substituição de importações. E até a década de 80 a gente já tinha um amplo parque industrial, um espaço integrado muito intenso, entende? Rodovias e ferrovias, e estrutura econômica mais complexa no geral. Porém, na década de 90 eu tenho um aumento do processo da competitividade. A exportação, a gente passa não só a deixar de importar, mas a gente abre o processo de importação, mas a gente também começa a exportar produto, vender para fora, com destaque para produtos de baixa e média tecnologia no geral. O Brasil, no geral, a gente tem o setor de comércio e serviços comandando o nosso PIB e economia, empregabilidade, entre outros, isso é claro, indústrias e construção civil, isso tudo a gente chama de setor secundário. Setor terciário é o setor de comércio, serviços e administração pública. Setor secundário, indústrias e construção civil. E o setor chamado de setor primário é o setor de agropecuária e extrativismos, tá? Então as indústrias e construção civil basicamente compreendem aí quase que 22%. E a agropecuária, no PIB, no geral, empregabilidade, em construção de valor de PIB, cerca de 5,2%, tá? Se liga que as indústrias que se destacam no país, os complexos agroindustriais de exportação, principalmente de carne bovina, carne suína, galináceos, então exportação de soja, algodão, milho, cana, laranja. Os setores de complexos agroindustriais se destacam e muito, tá? O setor metal mecânico, principalmente no automobilismo, fechadura, cadeados, entre outros. No setor químico e o setor têxtil, produção de roupas. Então o Brasil ele se destaca nisso. Poucos investimentos nos setores de pesquisa e inovação,
no setor de educação, e sempre que a gente precisa melhorar o nosso parque industrial, a gente luta pela aquisição de bens, de serviço e máquina, ou seja, a gente precisa criar uma nova geladeira, a gente nunca vai criar pesquisa e desenvolvimento para essa nova geladeira, a gente sempre vai importar o maquinário para essa nova geladeira. Aqui, bonitinho para vocês. Tranquilo? Deixa um momento para eu dar uma bebidinha numa água que eu mereço. Volta aqui para mim, se liga. Agora a gente vai focar na distribuição industrial brasileira, tá? Como essa economia, ela pode de fato se desenvolver através do cenário nacional. Se liga aqui, vem comigo e vamos tentar entender a lógica, tá? A região industrial central, ou seja, a principal região industrializada é o Sudeste. Ponto. Não se discute isso. A região mais industrializada, com 50% das indústrias, é o Sudeste. Ela é chamada região industrial central. Sul e Nordeste são consideradas regiões industriais periféricas. Região industrial central em verde. Sul e Sudeste, região industrial periférica. Norte e Centro-Oeste são chamados enclaves industriais. Suave? Então, região industrial central, região industrial periférica e enclaves industriais. Na verdade, eu teria que criar uma aula só para isso daqui, ó. Só para isso daqui. O Demetrio Manioli deixa muito claro, a primeira indústria de siderúrgica privada, belgo-mineira, em Sabará. Aí depois eu tenho a Companhia da Vale do Rio Doce, eu teria que, de fato, produzir uma aula só disso. Se caso vocês quiserem essa aula, por favor, comenta aqui no comentário. Comenta aqui nos comentários, deixa lá, professor, eu preciso dessa aula sobre distribuição industrial brasileira. Aonde estão a indústria mais automobilística? Isso, na verdade, é para quem quer mais da SpaceX. A SpaceX, ela costuma cobrar mais essas coisas, entende? Então, mas se vocês precisarem, por favor, bota aqui nos comentários, que aí eu vou ver qual é a necessidade de vocês e a gente entuba justamente essa aula. Sudeste. Metade das indústrias basicamente estão aqui, tá? Basicamente estão aqui. Indústrias que se concentram no Sudeste, de alta tecnologia, setores de telecomunicações, satélite, entre outras coisas, indústrias de base, porque indústria de base você não consegue mexer, siderúrgica, metalúrgica, você não consegue mexer. Tu não tira a CSN de Volta Redonda e joga para o Nordeste. Isso não é fácil. Criei em Volta Redonda, é em Volta Redonda que vai ficar até o resto da vida. Então, a indústria de base que começou aqui, ficará aqui. E as indústrias estrangeiras, tá? Por causa da mão de obra mais qualificada do Sudeste. Então, essas indústrias continuam no Sudeste. O Sudeste, ele capitaliza indústrias de alta tecnologia de base e estrangeiras. Principalmente próximas às altas tecnologias, aos tecnopolos, como destaque de São Carlos, Campinas, São José dos Campos, tá? Principalmente em São Paulo. Porém, perdendo indústrias. Aí tu fala, professor, mas qual indústria que é perdida do Sudeste? As indústrias de empresas nacionais, principalmente de baixa e média tecnologia. E para onde vão? Para essas regiões aqui, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte. Eu tenho eixos industriais, o eixo Minas Gerais, eu posso colocar aqui, ó, no entorno principalmente de BH, pegando regiões próximas de Belo Horizonte, Zona da Mata aqui presente, né, Juiz de Fora, entre outros, e também o Vale do Rio Doce. Por que as indústrias vão para lá? Principalmente incentivos fiscais, empregos e energia mais barata do que em outras regiões do país. Já o Rio de Janeiro se destaca pelo Grande Rio na região metropolitana, Duque de Caxias, Nova Iguaçu e Itaboraí, entre outros. O Vale do Paraíba, como Volta Redonda, Resende, nos setores de automobilística, Citroën, Peugeot estão lá, além de Nova Friburgo, que tem presença principalmente de indústrias de metal, mecânicas e têxteis, tá? E Caxias também
também, com Campos e Caxias sendo os principais municípios industriais do país, entre os 10 municípios com a maior capacidade e produção industrial do país, tá? E o eixo São Paulo, só São Paulo, ou seja, 50% das indústrias estão no Sudeste, só São Paulo das 50 tem 30. Então os outros 20 estão distribuídos nos outros 3 estados. Então o São Paulo ele tem uma alta capacidade, principalmente no eixo Santos, Campinas e também o Oeste Paulista, indústrias de alta e média tecnologia estão presentes na região de São Paulo, tá? Como eu disse, eu preciso de uma aula para desmembrar muito mais. Comenta aí se caso você quiser. Sul do país. O sul do país, ele tem principalmente 29% das indústrias. Isso daqui é o dado da Ligia Terra, tá? O dado da Ligia Terra. Com a presença de indústrias tradicionais, como vinho, têxteis e os setores móveis, tá? Principalmente os setores móveis. Com forte concentração no Rio Grande do Sul. Caxias do Sul, Garibaldi, Bento Gonçalves, com indústrias tradicionais que ganharam muito impulso a partir da formalização do Mercosul, tá? Inaugurando nessa região aí, impulsionando empresas dentro dessa região. Já na região industrial periférica do Nordeste, eu tenho cerca de 11% das indústrias, tá? 11% das indústrias. Aqui, ó, basicamente, eu tenho, ó, indústrias tanto em Recife, quanto em Salvador, no polo de Camaçari, quanto também em Ceará. Aqui na Bahia, principalmente Camaçari e Aratu, indústrias químicas, indústrias até automobilísticas. Aqui o setor de petróleo é muito forte, tá? Setor plástico, principalmente, também se desenvolve aqui. Recife, entre Jaboatão, Cabo e Paulista, principalmente os setores também químico, plástico, têxtil. E através da região econômica, região metropolitana de Fortaleza, os setores têxteis e calçados, ou seja, indústrias de baixa e média tecnologia vão para o Nordeste, tá? Vão para o Nordeste. Principalmente Bahia, Recife e Ceará. Ceará através da região metropolitana de Fortaleza. No Centro-Oeste se destaca principalmente Brasília e também os setores de Anápolis, com o material elétrico e o setor agroindustrial, tá? A Seara, Sadia, o setor do campo da soja, principalmente também de carne bovina, todas elas estão dentro dos setores industriais do Centro-Oeste, tá? E é a 4ª região mais industrializada do país. E a última região industrializada do país é a região norte, com destaque para a Zona Franca de Manaus na produção de eletrodomésticos, eletroeletrônicos nessa região, e a gente vai comentar muito mais sobre a Zona Franca de Manaus mais para frente, e também as regiões de Belém do Pará, tá? Também com produções industriais muito claras. Nossa! Muita coisa eu falei aqui nessa aula, né? Se liga, a gente vai matar exercícios e aí eu quero você focado nessa ideia, entende? Justamente nessa lógica. Então, já bota a primeira questão aí. Atualmente, a atividade industrial brasileira apresenta um cenário de alternativa A, desconcentração do parque industrial brasileiro. Se liga, como a gente abordou, há um processo sim de desconcentração industrial saindo do Sudeste e indo para outras regiões. A alternativa correta, volta a questão, alternativa A. Vamos para a próxima questão? Bota aí na tela. Assinale a alternativa que não foi um efeito apresentado pelo Plano Real durante os governos do presidente Fernando Henrique Cardoso. A. Diminuição drástica da inflação. Galera, sim, tivemos a queda da inflação, tá? Volta a questão. Instituiu a estabilidade monetária? Galera, volta aqui, ó. De fato, eu tenho a estabilização financeira e da moeda. Sim, correto. Volta a questão. Aumento das exportações para a China. Volta aqui, na verdade, ao aumento das importações de produtos chineses. Então, não é a alternativa correta, volta a questão, a alternativa C de casa.
Tranquilo? Volta para mim e se liga, próxima questão e última, se liga aí na tela. Assinale a alternativa que melhor caracteriza o atual momento da atividade industrial brasileira. Investimentos nacionais e predominância das empresas estatais. Volta para mim? Não. Aqui nós temos a predominância do processo de privatização, diminuição das estatais. Volta lá. Investimentos estrangeiros e desconcentração industrial. Correto. Entrada de capital estrangeiro e o processo de desconcentração industrial no Sudeste brasileiro para outras regiões. Então volta a questão, a alternativa correta, a alternativa B de bola. Galera, tranquilo, espero que vocês tenham entendido a aula de hoje, tudo que eu falei, tudo que eu coloquei aqui bonitinho. Fiquem com Deus e até mais. Abraços. Galera, espero que vocês tenham entendido todo esse processo. Se liga, quadro maravilhoso para vocês, tudo bem colocado para vocês. Espero que vocês tenham curtido e é só isso mesmo que eu tenho para apresentar. Se gostaram dessa aula, comenta e principalmente se vão querer uma aula sobre distribuição industrial brasileira, tá? Um assunto extremamente importante que cai principalmente para PEP, FUVEST, entre outros. Então, já falei muito obrigado. Não deixe de dar o like no vídeo. Se não gostou também pode dar o dislike sem problema nenhum. Comenta e se inscreve no canal. Galera, beijos e abraços, estamos juntos e até mais. Valeu!